Salve, pessoal! Antes de falar de investimentos em como ganhar a bufunfa, que é isso que vocês querem, não é mesmo? A gente acha bem importante trazer uma série de conceitos aí, tanto de economia quanto de investimentos propriamente ditos aí, que é para vocês colocarem algumas ferramentas aí dentro da caixinha de vocês e fazerem as coisas certas, entenderem o básico do básico para tomarem as melhores decisões aí no mercado financeiro, tá? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas leis de economia, sobre escassez e sobre a lei da oferta e da procura, que são as coisas que regem o mercado financeiro inteiro e o dia a dia de vocês, beleza? Então, eu vou colocar aqui na tela uma informação, vou mostrar um gráfico e a gente vai construir esse racional juntos. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a escassez de recursos, tá? Todos os recursos são escassos, nada é infinito no mundo. O petróleo não é infinito, a madeira não é infinita e o dinheiro, logicamente, não é infinito. O dinheiro não dá em árvore, infelizmente, não é? Então, o que é economia? Economia é uma ciência social que estuda como as pessoas produzem bens e serviços, quem consome esses bens e serviços e como essas coisas, esses bens e serviços chegam até essas pessoas. E quando a gente pensa nesse contexto, a gente pensa num cenário de concorrência perfeita, onde existem muitos produtores, muitas pessoas produzindo esses bens e serviços e muitas pessoas também consumindo esses bens e serviços. Essa competição tem de ser muito sadia para as duas partes. A competição faz com que as empresas se especializem em fazerem coisas cada vez melhores. E para o consumidor é ótimo, porque a competição vai fazer com que essas empresas briguem não só pela qualidade, mas também por preços, tá bom? Então, vamos lá para a tela ali. Lei da oferta e da procura, igual eu falei, é num contexto de concorrência perfeita. A gente vai ver que existem curvas de oferta e curvas de demanda, e quando elas se encontram, a gente fala que existe equilíbrio. Onde existem esses apertos de mão entre comprador e vendedor, existe equilíbrio. Existem diversos fatores que acabam influenciando essa equação, que é o poder de compra, a necessidade e desejo das pessoas que são diferentes, a existência de produtos substitutos e produtos complementares, o grau de tecnologia para produzir essas determinadas coisas, tá bom? Dentre a disponibilidade de bens e serviços. Quanto mais bens e serviços tem dentro de uma economia, mais o preço tende a cair, que é o que vocês vão ver agora nesse gráfico aqui. Então, esse é o gráfico de oferta, tá bom? Veja que D é a demanda, tem o D1 e D2 aqui, são as duas demandas, já explico para vocês o porquê. E no eixo das coordenadas e abscissas, a gente tem a quantidade e o preço. Quando uma determinada quantidade encontra, uma determinada quantidade produzida por um agente econômico, encontra uma procura ideal, existe um cruzamento dessas curvas, a gente fala que existe um quê? O ponto de equilíbrio. Então, vamos lá, ó. Olha como a ótica é diferente. Para quem produz, quem produz, o que ele quer? Ele quer que cada vez mais as pessoas paguem mais caro por aquilo que eles estão produzindo. Então, o cara olha o mercado, ele vê que tem muita gente pagando caro por alguma coisa, ele vai lá, corre para produzir mais. Só que tem uma limitação, nem sempre as pessoas vão aceitar pagar sempre valores maiores por aquilo. E essa curva vai se deslocando para baixo e para cima. Bom, aqui que é a quantidade 1, veja que para a quantidade 1 existia esse preço, e aqui é o primeiro cruzamento, quando para essa quantidade era encontrado um valor justo e todo mundo consumia aquela quantidade produzida. À medida que o tempo vai passando, pessoas vão querendo mais daquele produto e, por querer mais, o preço aumenta também. Então, aí a gente já tem uma coisa bem importante. Quanto mais procura a gente tem por um determinado bem ou serviço, mais o preço tende a subir. Quanto menos procura a gente tem por um determinado preço, por um determinado produto ou serviço, mais o preço tende a cair. E quando essa quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, a gente tem esse equilíbrio. E isso acontece no mercado financeiro. Vamos lá, vamos falar de índice dólar, que é uma coisa que vocês gostam bastante. Sabe aquele topinho? Quando as pessoas não querem, quando o preço não sobe mais no índice, por exemplo, por que não está subindo? Porque as pessoas estão achando caro, as pessoas não estão vendo vantagem em pagar um determinado preço
por aquele produto, por aquele numerinho lá que é o índice. E daí o preço tende o quê? A cair até que seja encontrado um novo ponto de equilíbrio. E isso, os preços, eles são como um pêndulo de relógio, eles vão para frente, para trás e tendem a regressar a uma média para que aí novos pontos de equilíbrio sejam encontrados, tá? E o que determina tudo isso é a lei da oferta e da procura e aqueles fatores que eu falei para vocês, como o poder de compra, necessidades e desejos, dentre outras coisas, tá? Quando a gente fala em concorrência perfeita, muitos compradores, muitos vendedores. Quando existe só uma pessoa, foi dizendo, só uma pessoa produzindo determinado bem ou serviço, a gente está falando em monopólio. Quando existem poucas pessoas produzindo um determinado bem ou serviço, a gente fala em oligopólio. Para a economia e para o consumidor, o ideal é que exista uma concorrência perfeita. Muitas pessoas produzindo uma determinada coisa e muitas pessoas consumindo essa determinada coisa para que exista esse aperto de mão, para que exista esse ponto de equilíbrio. Essa era a primeira mensagem para vocês. Se você não segue o nosso canal, se você não está lá inscrito no nosso canal, vou pedir para que você subscreva, clica no sininho para receber a atualização de vídeos que a gente vai postar de maneira gratuita para vocês ali. Chama todo mundo para acompanhar isso e deixa o joinha lá para a gente, porque você dando o joinha a gente fica forte e consegue estar sempre entregando coisa nova de maneira gratuita para vocês. Forte abraço e bora para cima!